Oi, tudo bem? Eu hoje vou explicar um pouco sobre a cirurgia de emagrecimento, a cirurgia bariátrica. E eu resolvi explicar porque alguns surdos têm me questionado sobre a cirurgia. E eu notei que realmente falta informação, que a comunidade ouvinte conhece muito bem e os surdos acabam não tendo acesso. E eu vou explicar para que nós possamos entender bem o que é essa cirurgia, porque é uma cirurgia séria, uma cirurgia que pode envolver risco. Então, antes de tomarmos realmente a decisão por essa cirurgia, é melhor conhecermos. E muitas pessoas têm me questionado. Eu vou explicar a minha experiência com a cirurgia. Nós sabemos que vai variar de acordo com a pessoa, né? O histórico familiar, a alimentação, a genética. Isso vai mudar muito. Também o meu acompanhamento médico. Cada pessoa acompanha um médico. No ano que eu me decidi, eu fui ao médico e ele me explicou sobre 4 tipos. O primeiro tipo é a banda gástrica, mas a maioria das pessoas não se dá. O segundo é o desvio gástrico, que no caso foi o que eu usei. O terceiro, gastrectomia vertical. E o quarto é para as pessoas que estão com um peso muito elevado, que é a derivação biliopancreática. E no caso, meu médico me recomendou o segundo tipo, né? Fiz uma orientação psicológica, orientação nutricional, fisioterapêutica, para trabalhar a respiração. Fiz também acompanhamento cardiológico. Fiz vários exames, né? Para que também me ajudassem a evitar alguns certos traumas. Tudo isso eu fiz com acompanhamento de um médico, dentro de um hospital. E quando eu já tinha feito tudo, eu não fiz a cirurgia, ainda esperei um pouco até o mês de dezembro, janeiro, para aproveitar o mês de férias para a recuperação. E a cirurgia não é fácil, é realmente um pouco difícil, porque no pós-operatório a alimentação se reduz a somente líquidos, água, suco, caldos, e tudo isso é decidido pelo médico. Ele monta um cronograma alimentar do que eu devo comer no dia a dia. Ele vai fazer a avaliação e vai me entregando as receitas daquilo que eu devo comer, até um mês de cirurgia completo. E eu pensei que ia ser muito fácil, porque eu me dou muito bem com os líquidos, gosto muito de comer. Só que foi um pouco difícil. Quando eu comecei no primeiro dia tomando 20 mililitros de café e no segundo também a mesma quantidade, eu fui começando a sentir um certo incômodo. Também a minha mandíbula sentia a falta da mastigação, a mastigação dos alimentos sólidos, e eu comecei a ficar um pouco agoniado com isso. Na geladeira também não tinha nada de coisas sólidas, eu evitava para que eu conseguisse manter a dieta dos líquidos, né, durante esse tempo. O mês de dezembro foi muito complicado, porque é um mês de muitas confraternizações, de comida e coisa do tipo. E depois de um mês, o médico me deu alguns alimentos, né, mais macios, mais pastosos para comer. Eu também vou explicar um pouco sobre a síndrome de Dupin. É um nome importante, Dupin. E o que é essa síndrome? Nós não podemos generalizar que todas as pessoas que vão fazer a cirurgia vão contrair essa síndrome. No caso, eu contraí, mas nem todas as pessoas acontece o mesmo. Quando após a cirurgia a pessoa ingere algum doce, é como se surgissem tremores, o coração bate mais rápido, aumenta o nível de suor da pessoa. E aí eu não sabia dessa síndrome, e quando eu fui descobrir o que era, eu também descobri que não poderia comer uma série de coisas, doces, balas, chocolates,
E até mesmo os doces mais simples eu tenho evitado para não passar mal, para que não aconteçam todas estas coisas que eu citei. E também tem outras coisas, como coisas mais calóricas, mais gordurosas. Eu preciso me alimentar basicamente de arroz, feijão, dessas comidas mais comuns, para que o meu corpo se dê bem. Por exemplo, quando eu vou num restaurante e vejo o cardápio, tem um arroz com ervas, eu prefiro não escolher, porque eu tenho medo de que possa me causar algum mal. Então eu tenho que criar uma rotina da minha alimentação, tenho que comer as mesmas coisas, para evitar comer algo diferente, algo que possa me fazer mal. E também tenho que me alimentar muito de líquidos, beber muita água, é muito importante. Por exemplo, uma amiga minha passa mal com outro tipo de comida. Isso vai depender muito das pessoas. Algumas pessoas, após a cirurgia bariátrica, tornam a engordar. Mas nós não podemos pensar que a cirurgia vai resolver tudo. A cirurgia pode me ajudar. E aí, com a cirurgia, eu tenho que começar outras práticas que podem me ajudar a manter o peso. Eu preciso também de um acompanhamento, né, de fazer exames, por exemplo, de anualmente fazer uma endoscopia, um exame para ver se está tudo bem. No caso, às vezes o corpo está bem, mas a mente ainda não está acostumada. É como se a mente mantesse um padrão de pessoas que estão acostumadas a comer muito. E aí eu preciso ter um controle, eu preciso controlar a minha alimentação, eu preciso reduzir a minha alimentação. Nós precisamos começar a treinar a nossa vontade. Por exemplo, no McDonald's, se eu quero comer um hambúrguer é muito grande, e aí no caso eu tenho que comer em pequenas frações, tenho que comer o hambúrguer fracionado. Não posso comer muita comida, porque pode causar algum incômodo. E também não é tão fácil, isso é um processo, nós vamos aprendendo. Não é só fazer a cirurgia e emagrecer. Porque nós antes tínhamos o costume de comer muita coisa. E aí, quando diminuímos de forma tão brusca a alimentação, o corpo sente uma diferença. Por isso que também é recomendado o uso de alguns medicamentos, vitaminas, ferro, cálcio, tudo aquilo que possa ajudar. Mas isso também é receitado pelo médico. Ele vai fazer uma série de exames e vai dizer qual medicamento que você deve usar. E o acompanhamento médico é realmente importante, né? Nós precisamos disso até o fim das nossas vidas. Nós precisamos cuidar disso. Porque o nosso corpo nunca vai estar, talvez, totalmente acostumado. Então é isso, nós precisamos do tratamento médico, nós precisamos tomar remédio. Existem outras coisas também, por exemplo, quando eu fiz a cirurgia, começou que o meu cabelo caiu, né? Começou a apresentar uma queda de cabelo e o médico disse que é normal, que é uma fase do pós-operatório. E também a minha pele começou a ficar mais caída, e é comum, porque antes meu corpo era maior, e ao emagrecer a minha pele ficou caída, e para isso nós tomamos colágeno, que o médico receita. Eu não tinha percebido, e aí quando eu tirei uma foto com os meus amigos, que eu vi a minha pele que estava daquela forma, eu comecei a praticar exercícios, que também são importantes, e a minha pele conseguiu voltar ao normal. Ainda é um processo, ainda estou praticando isso para ficar totalmente normal. Eu vejo algumas pessoas falando da cirurgia bariátrica muito bem, claro, é muito boa mesmo, ajuda a autoestima da pessoa, e outras formas e tal,
mas nós precisamos pôr na balança. Existem alguns pontos negativos, né? Toda a restrição em relação a comida, os remédios, acompanhamento médico. Eu já estou acostumado com isto. Por exemplo, quando eu vou numa festa e tem muitas comidas, eu sei que eu não posso comer, eu tenho que aceitar. Eu já sei que eu não posso comer. Eu posso levar de casa, posso pensar em outra forma, mas eu não posso comer aquilo. Então nós precisamos ver que existem sim pontos positivos, né? Eu me sinto bem, a cirurgia me ajudou a me sentir melhor com o meu corpo, mas também existem pontos negativos. E aí, se você realmente deseja fazer cirurgia bariátrica, é bom que você tenha um acompanhamento médico, que você converse com outras pessoas, por exemplo, eventos que falem sobre a cirurgia. Você pode pesquisar na internet, você pode me perguntar ou perguntar a outros estudos que já tenham realizado a cirurgia, porque são vários casos, né? Não acontecem todos na mesma forma. Por exemplo, quando eu fiz a cirurgia, eu não precisei usar nenhuma bolsa, e alguns surdos precisaram usar. Por exemplo, também eu usei a meia, uma meia específica durante um mês, e outras pessoas não. Então é bom que você acompanhe vários casos, entenda várias experiências para que você tome uma decisão certa, porque a cirurgia não é tão simples e também não vai resolver tudo. Depois de um bom tempo que você vai aprendendo melhor como lidar. Então, se vocês quiserem perguntar, podem me perguntar, eu sempre vou estar disposta a responder as dúvidas de vocês.